O vídeo de hoje tem como tema o roteiro detalhado de uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Este fato nunca foi tão concreto, esta possibilidade nunca foi tão real, devido às imensas contradições que existem dentro dos Estados Unidos e que até hoje não foram resolvidas e que só se agravam. Então comecemos com a nossa roteirização. Tensões crescentes. O ano é 2025. As tensões políticas, sociais e econômicas nos Estados Unidos atingem um ponto de ebulição. A polarização política se intensifica com confrontos frequentes entre grupos de extrema-direita e extrema-esquerda. Protestos se tornam mais violentos à medida que o tempo passa. E a desconfiança em relação ao governo federal atinge níveis sem precedentes na história deste país. O ato 1 deste evento, o estopim, aconteceria no ano de 2026, no mês de janeiro. Um incidente envolvendo a morte de um ativista político durante um protesto em Washington leva a uma série de protestos violentos em várias cidades dos Estados Unidos. A mídia, ela amplifica a indignação e também a polarização dessas contradições. Em março, governadores de alguns estados, citando a incapacidade do governo federal de manter a ordem, começam a mobilizar as guardas nacionais e estaduais sem a coordenação de Washington, a capital. Em maio, uma tentativa de secessão de um estado motivada por divergências políticas e também por divergências econômicas é recebida com uma resposta militar do governo federal. Isso desencadeia uma reação em cadeia de outros estados que também vão seguindo o mesmo caminho. A coisa vai se agravando à medida que o tempo vai passando. O ato 2 desta revolução, desta segunda revolução americana, o ato 2 dessa guerra civil, aconteceria com a escalada do conflito, já agora no ano de 2027. No mês de janeiro de 2027, as forças federais e estaduais entram em confronto direto em várias regiões e cidades importantes como Nova York, Los Angeles e Chicago se tornam zonas de conflito. A coisa só vai piorando à medida que o tempo passa. No mês de abril, a infraestrutura crítica, incluindo redes elétricas, sistemas de comunicação e suprimento de água, começa a falhar, começa a dar sinais de que está falhando. Tudo isso devido a ataques e sabotagens. Milhões de pessoas ficam sem acesso a serviços básicos. No mês de julho, grupos paramilitares de ambos os lados começam a emergir lutando não apenas contra as forças opositoras, mas também travando batalhas internas pelo controle territorial. A coisa começa a sair do controle totalmente. O ato 3 dessa guerra civil americana seria a intervenção internacional e crise humanitária. Isso vai acontecer no ano de 2028. Tá? Em janeiro de 2028, a comunidade internacional, preocupada com a instabilidade dentro dos Estados Unidos, começa a intervir. E essa intervenção começa diplomaticamente. Nações aliadas oferecem ajuda humanitária, enquanto adversários tentam explorar a situação para ganhar influência. Em março, a ONU envia missões de paz para tentar mediar um cessar-fogo. Mas as negociações fracassam, terminam fracassando. A crise humanitária se agrava com milhões de refugiados internos buscando segurança. No mês de junho, a economia dos Estados Unidos entra em colapso total, com mercados financeiros globais sentindo o impacto desse colapso interno dentro dos Estados Unidos. A escassez de alimentos e de medicamentos leva a uma mortalidade bastante elevada e também ao aumento da criminalidade, um aumento indiscriminalizado. O ato 4 seria o desfecho e a reconstrução dos Estados Unidos. O ano é 2029, mês de janeiro. Depois de anos de conflito, um acordo de paz começa a tomar forma.
líderes de facções principais exauridos pela guerra, concordam em se sentar e negociar um armistício. No mês de março, um governo de coalizão é estabelecido para supervisionar a transição para um novo sistema político. A reconciliação é um processo longo e também doloroso. Existe, nesse processo de reconciliação, uma desconfiança persistente entre ex-combatentes. No mês de julho, a ONU e outros organismos internacionais iniciam programas de reconstrução e assistência humanitária em larga escala. Isso feito com a intenção de restaurar a infraestrutura e fornecer apoio aos milhões de deslocados dentro dos Estados Unidos. As consequências. Vamos analisar aqui as consequências políticas desta guerra civil dentro dos Estados Unidos. A estrutura federal dos Estados Unidos é radicalmente reformada, com mais autonomia concedida aos estados. O novo sistema político é desenhado para prevenir a concentração excessiva de poder e também para promover maior representação das diversas facções que até então estavam em luta. Quais seriam as consequências econômicas? Bom, a economia dos Estados Unidos leva décadas para se recuperar, com enormes dívidas de guerra, não é? E a necessidade de reconstruir, a necessidade de reconstrução da infraestrutura completamente devastada. O dólar americano perde o seu status de moeda de reserva global, sendo substituído por uma cesta de moedas internacionais. Quais seriam as consequências sociais? Bom, as consequências sociais da Guerra Civil Americana, nós vamos ver uma sociedade profundamente marcada por essa guerra civil, nós vamos ver a desconfiança entre diferentes grupos étnicos, grupos políticos, grupos econômicos, e vamos ver a persistência dessa desconfiança, gerando esforços contínuos para a reconciliação e também para a construção da confiança. Quais seriam as consequências internacionais? Bom, aí a posição dos Estados Unidos como líder mundial é significativamente enfraquecida. Novas potências emergem, aproveitando o vácuo de poder. A China e a União Europeia assumem papéis mais proeminentes na arena política global. Quais seriam as consequências tecnológicas? Bom, a inovação tecnológica nos Estados Unidos sofre um grande retrocesso devido à guerra. No entanto, a necessidade de reconstrução e de inovação leva a um renascimento tecnológico nas décadas seguintes, com foco em tecnologias sustentáveis e resilientes. Para terminarmos essa roteirização da Guerra Civil dos Estados Unidos, vamos partir para algumas reflexões. O ano é 2040. Os Estados Unidos começam a encontrar um novo equilíbrio. Embora a cicatrização das feridas da guerra seja um processo contínuo, a memória do conflito serve como um lembrete constante da fragilidade da paz e da importância da união nacional. Para finalizarmos, eu gostaria de dizer que este roteiro detalhado oferece uma visão hipotética, mas fundamentada, de como uma guerra civil nos Estados Unidos poderia se desenrolar e quais seriam suas possíveis consequências. Ela destaca a complexidade e a interconectividade das forças políticas, sociais e econômicas que moldam a trajetória de uma nação. Geralmente o que nós vemos são os Estados Unidos invadindo outros países e invadindo para roubar. Vamos falar o português bem claro. Matando, destruindo, devastando, pilhando, e depois tudo isso é colocado em uma roteirização de Hollywood, que na verdade não passa de uma máquina de propaganda, bem poderosa e bem azeitada, com dinheiro do contribuinte americano. Então, nós vemos o quê? Depois que eles invadem países, eles criam roteiros onde eles aparecem como heróis que estão levando a civilização, estão levando a democracia,
estão levando liberalismo para países que, na verdade, estão mesmo sendo atacados e estão sendo roubados. Então, dessa vez eu resolvi fazer aqui um roteiro, eu sei que é um roteiro bem simples, nem se compara com o roteiro de Hollywood, como seria uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Fato esse que é muito plausível. As contradições internas dentro dos Estados Unidos, a polarização política crescente, a questão do racismo, a questão da imigração ilegal, tudo isso, dentro de um cenário de decadência deste país, está levando a um processo de ebulição interna muito grande. Existe muita miséria dentro dos Estados Unidos, muita pauperização, uma infraestrutura arrasada e problemas muito sérios com drogas, verdadeiras cracolândias horrorosas, piores até do que a Cracolândia de São Paulo. Então, tudo isso acontecendo dentro do território americano serve como um ponto de ebulição para uma revolução interna, né? Para uma revolução, para uma guerra civil. E isso, como volto a falar, nunca foi tão plausível como nos dias atuais. Assim nós terminamos esse vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo.